capítulo 15. Quem achou a palavra, diga amém. Amém. Vamos ler então. O título diz: As parábolas da ovelha e da dracma perdidas. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 8 agora, mudando de história. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11, a parábola do filho pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. 3 histórias de uma vez o Senhor contou. Vamos orar?
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez de estar aqui. Obrigada, Senhor, que seu Espírito Santo venha conduzir essa mensagem, esse estudo, falando ao nosso coração, meu Deus, trazendo reflexão para a nossa alma, porque isso nós precisamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, traga transformação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus aqui começa, Lucas é detalhista, ele conta a história exatamente, assim, ele se preocupa com os detalhes, e ele começa dizendo assim que Jesus estava com os publicanos e pecadores, os publicanos, os coletores de impostos, e eles estavam ali para ouvir Jesus, estavam ali para ouvir as histórias de Jesus, as pregações de Jesus, porque de alguma forma Jesus já tinha atraído essas pessoas. E os fariseus e os escribas, eles estavam ali olhando de longe e vendo toda aquela movimentação, e eles começaram a murmurar. O que é murmurar? Não é só falar mal, mas falar baixinho, né? Começar a reclamar, começar a cochichar entre si, né? E começaram a falar assim: olha só, este que as pessoas chamam de mestre, este homem que as pessoas chamam de santo, ele recebe os pecadores, ele recebe os coletores de impostos que fazem mal para nós, ele recebe as meretrizes e come com eles. Olha só, por que a acusação veio em cima desse assunto? Porque a mesa é lugar de comunhão. Dias desses, quando o pastor Vanderlei foi visitar a dona Adelaide, nós falamos sobre o café, né? O café, ele é um símbolo social, não é verdade? Mesmo quem não toma, quem não gosta, o café une as pessoas, né? Se a pessoa vai visitar alguém, ainda que não tenha nada, mas se a pessoa te oferece uma xícara de café, é um momento de conversa, é um momento de conforto, enfim. E neste caso aqui era a mesa. A mesa era um lugar de comunhão, a mesa simbolizava para os fariseus que Jesus estava dizendo assim: eu como com vocês e estou de acordo com vocês, estou em comunhão com vocês, sendo que Jesus sentava à mesa para produzir transformação. Jesus sentava à mesa para produzir exemplo, trazer luz naquelas vidas apagadas. Mas os fariseus entenderam de outra forma. Se ele come com o perdido, é porque ele concorda com as atitudes do perdido. Ele senta com os pecadores, ele come com os pecadores, ele hospeda pecadores. Então Jesus começou assim sendo acusado logo nesse momento, enquanto ele já estava ali conversando mesmo com as pessoas que viviam à margem, né? Os marginalizados, que são as pessoas que vivem à margem da sociedade. E Jesus acolhia os pecadores. Se existe uma pessoa que mais fez inclusão social, foi Jesus. Jesus foi a pessoa que mais incluiu gente, que mais fechou os olhos aí para o preconceito, né? E trouxe essas pessoas. Numa época em que as pessoas nem trocavam palavras com mulheres, Jesus foi lá, né? E se, na verdade, a maioria das aparições de Jesus foi para as mulheres. Então assim, Jesus se preocupava com isso. Jesus repreendeu os discípulos quando os discípulos se desfizeram das crianças. Jesus falou: não faça isso, deixai vir a mim os meninos, porque dos tais é o reino de Deus, né? Então Jesus, ele tinha esse viés de chamar o marginalizado, o desprezado, quem não tinha valor. Isso em momento algum queria dizer que ele estava concordando com a atitude dessas pessoas. E essas pessoas sabiam que não era uma concordância, era um símbolo de amor, né? E para ensinar essa gente que estava murmurando, né? Os religiosos, eles, na verdade, assim, por que havia essa acusação contra Jesus antes de entrar nas 3 parábolas? Porque os religiosos, os fariseus, eles não só desprezavam essa parte, mas eles sentiam nojo de meretrizes, nojo de cobradores de impostos, nojo de pecadores. Eles tinham asco e eles expulsavam essas pessoas de qualquer recinto. Então, para os fariseus, os pecadores não mereciam Deus e também não mereciam o favor de Deus. Eles queriam fechar a porta da salvação para essas pessoas.
e muito menos essas pessoas mereciam o amor de Deus. Então Jesus vê essa murmuração, abrindo um parênteses aqui bem grandão, Deus odeia a murmuração, né? Nós vemos no Antigo Testamento quantas pessoas foram castigadas pela murmuração, né? Miriam foi uma delas, né? Esse cochicho maldoso, né? Essa forma de reclamar baixinho, ao mesmo tempo querendo que o outro ouça, para provocar assim uma murmuração geral. Deus odeia a murmuração. E por causa da murmuração, os israelitas andavam em círculos, porque enquanto eles não notaram que enquanto eles murmurassem eles não iam sair daquela situação, demorou. Deus providenciava, tudo que Deus providenciava não estava bom. Tudo que Deus fazia não estava bom. Maná todos os dias. Não tem como mudar. A gente está com vontade de carne. Até um dia que Moisés orou a Deus e Deus fez chover codornizes. Na verdade Deus ficou irado e falou assim: eu quero que eles comam tanta carne que soltem carne pelo nariz. Olha como Deus ficou bravo. Eu quero que eles comam e ponham pelo nariz. E Moisés orou, codornizes caíram e eles comeram bastante aquele dia, mas ainda não estava bom. Então Deus, por várias vezes Deus falou com Moisés: não sou mais com esse povo, quero destruir todo mundo por causa da murmuração. Então Deus odeia a murmuração. E aí o Senhor Jesus emenda aí essas 3 histórias que são completamente diferentes, mas continham a mesma mensagem: o tamanho do amor de Deus, a insistência dele para com o perdido. Então, nós temos aí a ovelha perdida, que de 100 ovelhas, uma era muito importante, ela se perdeu por descuido, ela se desgarrou por descuido. Aí nós temos a dracma perdida, a moeda perdida, que eram 10 moedas, perdeu por acidente. E nós temos os filhos perdidos aí, proporção de 2 para 1, ou seja, se perdeu por rebeldia. Então nas 3 parábolas nós vamos enxergar o que? De comum: alegria e celebração quando encontra. Todas elas, se vocês prestaram atenção, todas elas, no momento em que o dono encontra, ele demonstra 2 momentos de alegria: o momento do encontro e o momento de festejar com os amigos. Então são 2 momentos de alegria, porque Deus quer enfatizar, tem um motivo, Jesus quer enfatizar a alegria que ele sente quando o pecador se arrepende. Então por isso ele repete 2 vezes. E isso acontece com muita coisa na Bíblia. Toda vez que você estiver lendo uma coisa, você fala: nossa, mas está repetindo tanto, é porque Deus quer que você preste muita atenção naquele assunto, que você memorize aquele assunto. Não é que a Bíblia é chata, é repetitiva porque foi descuidada do autor. Não, é de propósito. O assunto é repetido de propósito. Amém? E aí a ovelha perdida, ela se desgarra então do rebanho, né? Ela foi displicente. Ela não foi abandonada pelo pastor. Não, ela não foi abandonada, ela foi displicente. O que é isso? Ela se distraiu. Ela talvez olhando outras pastagens, ela olhando ali pastagens mais verdes, ela foi incapaz de prever o futuro. E prever que poderia ter perigos no caminho, perigos de abismos, perigos de predadores, poços, buracos. Ela não previu isso, tempestades. Ela simplesmente seguiu rumo ao deserto. E foi. E quando a gente para analisar a ovelha, muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, você usa aí o termo pejorativo de burro, mas o burro não é burro, viu? Ele é um dos animais mais inteligentes. Mas a ovelha é tola. Ela é tola. Se você procurar na internet, você vai ver que os pastores tiram ela do buraco e ela vai de novo. Assim, ela não raciocina. Ela acabou de machucar, ela vai em cima do mesmo perigo. Porque ela é tola, ela é frágil, ela é teimosa. Ela não consegue se defender. Quando ela se vê desgarrada, ela deita e não anda mais.
Quando ela percebe que ela desgarrou do rebanho, ela deita e não anda mais. Então não tem meio de falar assim, ela vai voltar. Não vai. Ela não vai voltar. Então tem que ter o pastor. Ela depende do pastor. O pastor tem que ir lá, cuidar, guiar e alimentar. E olha que interessante, eram 100 ovelhas. E uma delas se desgarrou do resto. O pastor não culpa a ovelha. Em nenhum momento ele culpa a ovelha, ele fica bravo por ter se perdido, ele não alimenta raiva pelo que aconteceu, ao contrário, ele não desiste dela. E sem pensar, ele deixa as 99 em segurança, e sai à procura da única ovelha dele. Ele poderia pensar assim, tenho 99, está tudo bem, deixa essa. Não, eu quero a 100. Existe um motivo para isso. E o pastor procura pelos montes, vai nos vales, vai no deserto, machuca o pé, entra em lugares que ninguém entraria, tenta escutar o balido da ovelha, e vai. Se chover, ele vai continuar, se tiver vento, ele vai continuar, ele quer a ovelha, ele busca a ovelha. E quando ele encontra, a Bíblia diz que ele vai encontrar a ovelha incapacitada, porque ele tem que pegar a ovelha e colocar nos ombros. Como que é isso? A barriga da ovelha fica aqui, e os pezinhos dela, as patinhas aqui, e ele vai levar ela assim, no colo, com muito cuidado. Ela estava incapaz de voltar para casa, estava gemendo, e o pastor carrega nos ombros e volta para casa. Chegando no aprisco, ele vai cuidar dessa ovelha. Ele vai ver o que aconteceu com ela, se tem algum machucado, e depois ele vai reintegrar essa ovelha no grupo. Meu Deus. Ele fica feliz quando encontra, e quando ele reintegra as ovelhas, ele comemora, ele celebra. E o coração repleto de alegria é até como que eu posso dizer, um exagero que ele faz, porque ele começa a chamar os vizinhos, o resto dos vizinhos. Gente, a minha ovelha que estava perdida foi encontrada, venha celebrar comigo. Vai ter uma festa aqui em casa em homenagem à ovelha perdida. Aí você olha e fala, meu Deus, mas vai gastar com aquele pessoal? Tamanha era a alegria, não importava o custo. Sacrificar uma ovelha. Oi? Vou sacrificar uma ovelha. Exatamente, meu Deus do céu. E aí, como que a gente enxerga Cristo na ovelha perdida? O Senhor Jesus, ele nos dá valor, mesmo que nós saibamos que nós não temos esse valor todo, né? O Senhor Jesus, ele nos valoriza, ele conhece as nossas falhas e nós também, né? Então ele nos valoriza mesmo sabendo que muitas vezes nós somos desobedientes, nós somos rebeldes, e assim como aquele pastor que tinha 99, ele sai, ele não se conforma em perder um único da casa do Senhor. No domingo nós lemos a passagem, lembramos a passagem de João, que o Senhor Jesus falou que ninguém arrebata as ovelhas da mão dele. Uma vez que ele segura, está seguro, ninguém tira. E nós vamos ver esses exemplos, Jesus sempre chamando a gente de ovelha, em partes, porque nós somos tolos, teimosos, desobedientes, rebeldes, indefesos, mas também dependentes, totalmente dependentes. E mesmo que nós sejamos assim, rebeldes e teimosos, Ele nos ama. Cristo, nessa parábola, quer nos ensinar que Ele nos procura, Ele nos busca até nos encontrar. Ele nos atrai para si, não somos nós que somos atraídos, Ele nos atrai para si, para o seu amor, que de tão grande constrange, porque quando você pega alguém que tem um passado muito bagunçado, e você diz para essa pessoa que Jesus perdoa, que Jesus traz de volta, que Jesus limpa, esse amor constrange. Esse amor, ele deixa sem jeito. O que é constranger? É deixar sem jeito. Poxa, Jesus, o Senhor me deixa sem jeito. Esse é o amor de Jesus. Ele nos procura nos profundos vales e abismos, não das montanhas.
mas do pecado. E aí, quando ele vê que a gente já está sujo e sem condições, ele nos pega e nos carrega. Cristo está sempre disposto a nos carregar. Não importa o tempo que levar longe da presença do Senhor, não importa quanto tempo, o que tenha feito, Deus está sempre disposto a ir buscar a ovelha. Quer seja através de um louvor, quer seja através de um culto missionário, quer seja através de uma evangelização, Ele vai buscar. Ele cria situações para chegar até essa ovelha, não importa. Cristo se alegra com a volta desse pecador. Ele, enquanto os moradores do céu fazem festa de um pecador arrependido, os fariseus religiosos ficavam bravos e indignados quando alguém do meio dos publicanos falava: eu me arrependo, ou uma meretriz falava: Senhor, eu me arrependo, e se integrava no grupo de Jesus. Os fariseus falaram: como pode? Nós vimos ela adulterando, nós vimos ela se prostituindo, e agora essa mulher arrependida fazia parte de Jesus. Então isso era indignação, por isso que causava murmuração. A Bíblia diz que os anjos fazem festa. Os anjos, quando uma alma se arrepende, volta, os anjos fazem festa. Essas 99 têm um significado. Olha só, a uma que perdeu, ela representa quem? Ela representa, Jesus contou essa parábola para bater no meio mesmo. Essa uma que se perdeu nos valados, nos montes, ela representa os cobradores de impostos, as meretrizes e os pecadores. As 99 que não precisam de arrependimento representam os fariseus. Por isso que ele fala: melhor é ter uma arrependida de verdade do que 99. É esse o significado. Forte, né? Inclusive mais para frente nós vamos ver Jesus falando que os fariseus eram sepulcros caiados, né? Sepulcros que eram, o que é caiado? É pintado de cal, né? O cal, ele vai esconder toda a imperfeição, ele vai esconder o mofo, né? Mas dentro, como que está? Podre, né? E aí ele emenda ali na dracma perdida. Então ele fala que a mensagem principal da dracma perdida, a moeda de prata, era a restauração do que perdeu, né? Então a dracma foi perdida por descuido. A dracma não tem alma, a dracma não tem vida, ela é um objeto. Ela foi perdida. Ela foi perdida por descuido do dono, é um objeto sem vida, inanimado. A ovelha tem vida, o filho pródigo tem vida, a dracma não tem. Cada dracma representava... Por que a mulher estava desesperada? Você pode pensar assim: meu Deus, é só uma moeda, ela tem 10. Mas cada dracma representava um dia de trabalho. O valor de um dia de trabalho. Então é a famosa diária. É a nossa diária. Um dia de trabalho. E além disso, essa mulher aqui, não é que ela era pobre, ela estava economizando. Tudo indica que ela deveria ser uma mulher solteira, estava se preparando para dar um dote de casamento. Então era muito importante encontrar essa moeda. E aí a palavra nos diz que ela não se contentou em ficar com 9, que já era uma grande quantia, uma quantia boa. E aí ela não poupa esforços. Essa parábola não é para mulheres, como muita gente diz. Não. Muita gente fala: não, tá vendo como a Bíblia é feminista? A dracma perdida foi procurada por uma mulher. Talvez Deus seja uma mulher. Não, gente. Não. Vamos entender aqui, ó. Ela não se contenta então com as 9 restantes. E ela começa a procurar. Ela não poupa esforços, ela não poupa recursos, ela não poupa tempo. Ela não ficou sentada lamentando: ó céus, eu perdi a minha moeda. Não, ela age. Ela toma uma atitude, ela toma medidas objetivas para resolver a situação. Que nos dá um bom exemplo também, que não adianta a gente chorar o leite derramado. A gente precisa agir em muitas situações da nossa vida, né? E aí a primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia da casa, a lâmpada. Por quê? Não importava se era meio-dia, não importava se o sol estava a pino.
As casas de antigamente, as casas da Palestina, não eram como as nossas casas. Não tinha a iluminação que as nossas casas têm. Não tinha a quantidade de janelas que tem na sua casa, nem a quantidade de portas. Havia uma janelinha ali que trazia uma fresta de iluminação, mas não era suficiente para iluminar toda a casa. Então ela pega, ela acende a candeia, ela ilumina o local, mesmo sendo a luz do meio-dia. E essa candeia aqui, para nós, representa a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então essa candeia que ela acende aqui, Jesus não está falando de brincadeira, tem um objetivo. E aí ela acende. Segunda coisa que ela faz, ela começa a varrer a casa. Ela varre a casa imediatamente para não correr o risco de a dracma ficar emaranhada na bagunça, da dracma ficar confundida com lixo. Quem aqui já jogou talher no lixo, sem querer? Né? Aí vai sumindo os seus talheres, aí você vai falando assim, alguém está roubando isso aqui. Né? Parente que está vindo aqui está roubando. Não, você que está jogando fora, porque você não separou. Quantas coisas nós já não jogamos, né? E quando nós perdemos algo de valor, será que a gente fica inquieto também? A gente sabe como é ficar inquieto. Enquanto a gente não acha, a gente não para, se a coisa for importante. E aí o problema é que às vezes a gente guarda de uma forma tão bem guardada, né, dona Filomena? Que daí não encontra o local, né? É tão bem guardado, tá seguro, mas ninguém sabe aonde. Está escondido, né? Mas é tão escondido, irmãos, é um tesouro tão escondido que ninguém sabe aonde, né? Ao ponto de desses dias aí alguém pensar, vamos arrombar a porta, porque não acha a chave. E, né, mãe? Aí a gente até fala, já viu que quando você tira a energia daquela coisa, a coisa aparece, né? Aí nós nos despreocupamos. Só para procurar outra coisa. Vai procurar outra coisa. E aí do nada ela achou, né? Estava tão bem guardada, ela achou. Mas aí a gente orou, pediu a Deus, porque tem ímpio em casa, e o ímpio fica falando, onde guardou? Onde já se viu? Né? Vai ter que arrombar a porta, tem que chamar o chaveiro. Enfim, aí Senhor, acalma essa tempestade, Pai, tem misericórdia, mostra onde está a chave. Deus mostrou. Amém, glória a Deus. Enfim, e ela estava ali limpando. A gente não vai encontrar na bagunça, certo? Então ela tinha muito medo de, na hora de varrer, ela jogar aquela dracma fora com o lixo. Então ela limpa, ela faz uma faxina na casa. O que isso simboliza? Simboliza que nós também, de vez em quando, ou sempre, precisamos fazer uma faxina interior. Permitir que o Espírito Santo faça uma faxina em nosso interior. Quando o Espírito Santo acende a candeia dentro de nós, quando o Espírito Santo acende a lâmpada dentro de nós, quando a gente permite que o Espírito Santo acenda a candeia dentro de nós, alguns pecados que nós aceitamos, eles começam a aparecer. Então, por exemplo, vai aparecer a inveja, né? Não, mas não é adultério. Tudo bem, mas é inveja. Vai aparecer o orgulho. Esses pecados são pecados aceitáveis por nós, porque ninguém está vendo mesmo. Eu não estou adulterando, eu não estou prostituindo, né? Então está tudo bem. Então quando Deus pede para nós de vez em quando fazer essa faxina interior, acender a lamparina lá dentro e falar, meu Deus, eu alimento isso, eu tenho ciúmes, eu falo mal, de vez em quando eu sou falso, de vez em quando eu minto, de vez em quando eu murmuro, e de vez em quando eu não tenho fé, mesmo dizendo que tenho fé com a minha boca. É bem melhor nós ajoelharmos e falarmos, Senhor, como aquele pai, ajuda a minha incredulidade. Mas a gente só consegue ver isso se a lamparina for acesa dentro de nós. Então a gente só consegue ver isso quando nós escutamos a palavra de Deus, como nós estamos fazendo agora. Toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, acende uma lamparina dentro de nós. Glória a Deus. E aí Deus começa a mostrar, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Por quê? Ele vai me mostrar. Ele vai me mostrar que a vereda não está legal.
que eu preciso corrigir a minha fala, que eu preciso corrigir a minha roupa, que eu preciso corrigir o meu comportamento. Alguma coisa eu vou precisar corrigir. Quem não precisar de nada, está no céu, já foi levado. Todos nós precisamos. Alguma coisinha nós precisamos ajustar. E às vezes nós temos ali mágoas, nós temos ressentimento, nós temos falta de perdão, nós temos aquela coisa de ficar lembrando toda hora, nós temos o descontentamento ali escondido, né, naquele quarto escuro do nosso coração, e a gente nunca tira ele dali, mas a gente também nunca, a gente concorda com o descontentamento. O que é concordar com o descontentamento? Você não está contente, também não faz nada para mudar isso, e vai caminhando, só que o futuro do descontentamento é a mornidão, e Deus vomita os mornos. Quando nós nos conformamos, nós entramos no estado platô. Nós estamos num lugar assim que a gente nem cresce nem diminui. É um estado perigoso, porque a gente também não se emociona com nada, e também está tudo bom, né? Está tudo certo. A gente não faz questão de mais nada, né? Vamos seguindo a manada. O que é andar em manada? Andar em manada é ver todo mundo andando para um lado e vamos seguindo. Está todo mundo indo para cá, vamos para cá. Só que estamos num estado de mornidão terrível, né? Provocado também por essa falta de lâmpada dentro de nós. Então essa mulher, ela limpa a casa, faz a faxina. Agora que está tudo certo, ela começa a procurar. Começa a procurar com atenção, com perseverança, sem desanimar, sem se cansar, até encontrar. A dracma estava perdida dentro ou fora? Dentro. Isto representa que há muitos irmãos que estão dentro, mas estão fora. Estão dentro, mas estão perdidos. Dentro da casa de Deus. Tem irmãos que nunca saíram, nunca se desviaram da igreja, nunca se desviaram do caminho, mas estão perdidos dentro da congregação. Não sabem por que cantam, não sabem por que adoram, só vão. Só vão. Vem, são aquelas pessoas que o papel de quem está perdido é aquela pessoa assim que vai por ir, está por estar, né? Ele está aqui, mas não está. Faz por fazer. Né? Ele está aqui, mas é de corpo. E às vezes ele mesmo fala, eu estou lá de corpo. Que eu estou... a minha cabeça está longe. Está mesmo. A dracma perdida. Dentro da igreja. E o papel de quem não está perdido é procurar quem está perdido dentro da igreja. Porque daí vai a nossa percepção. Nós, talvez estejamos mais ligados, percebamos que alguém está meio perdido, faz essa pessoa encontrar o caminho de volta. De uma forma doce, de uma forma amorosa, mesmo que aos olhos dessa pessoa ela não esteja perdida, mas você sabe que ela está perdida. Cabe a nós, que estamos aqui vivendo em rebanho, né, porque essa pessoa não vai ser achada lá fora, ela tem que ser encontrada aqui dentro. E depende de nós. E aí, quando ela encontra, houve o quê? Celebração. Ela encontra a dracma, ficou alegre, aí ela faz festa. Olha, igual o cara da ovelha. Faz festa. Chama as amigas, chama as vizinhas, e o motivo qual é? Ei, achei a minha dracma. E todas elas se alegram junto e vão fazer a festa. Ou seja, é muito normal a gente comemorar que você achou uma dracma. E essa deve ser a atitude do crente quando um perdido é encontrado, mesmo sendo dentro da igreja. Quando ele é resgatado e ele retorna para Deus com arrependimento genuíno, há festa na igreja e há festa no céu. Aleluia. Os anjos, eles gostariam muito de evangelizar, mas a palavra nos diz que pregar a palavra foi destinada, foi privilégio só da raça humana, e a raça humana não quer. Sim. E a raça humana não quer. Só que os anjos lá em cima, eles ficam só torcendo para que a evangelização dê certo, porque cada fruto dessa evangelização é uma festa diante de Deus. Aleluia. Cada fruto.
Irmãos, no sábado, falando aqui um parênteses bem grandão, porque não adianta também a gente evangelizar e evangelizar errado, né? Mas no sábado, naquele calor apino, né, que estava, eu estava em Atibaia, fui levar uma colega lá na Festa das Flores, né, em Atibaia, e no meio daquele sol, daquela multidão, eu já estava falando assim, torcendo assim para ela desmarcar, mas ela falou, não, eu venho, eu vou, e eu assim, meu Deus, né, arrumo cada coisa na minha cabeça. E aí o que aconteceu? Chegando lá, mas procurando um lugar para estacionar, quem que estava lá? De chapéu, de boné, evangelizando. Os TJs, alegres e contentes lá, todo mundo alegre. E assim, não de bermuda, não, calça, sapato social, naquele sol. As mulheres de Ray-Ban e com aquele folder, né, que eles têm, os totens que eles têm, com os folhetos ali de graça para as pessoas. E eu reclamando que eu ia passear. Veja que tudo bem, fazem o certo de modo errado, né? Acabam pregando coisas que às vezes nem eles mesmos entendem. Ali tem um efeito manada muito grande, porque eles são doutrinados, né? Eles levam 6 meses para internalizar todas aquelas doutrinas. Eles são treinados para sair às ruas. E eles têm um cronograma para cumprir. Então, por exemplo, só pode ser membro quem está disposto a andar. Então tem um cronograma. Esse cronograma é visto no final do mês pela comunidade da cidade. Então, por exemplo, equipe tal, você vai ter a rua A, B, C, D e E. Tem tantas casas para você bater. Se eles não fazem, não servem para CTC, TJ. Não servem. Então tem um cronograma. Sei disso porque conheço pessoas que são de lá e eles precisam cumprir. Debaixo do sol, quem já viu eles de guarda-chuva? Não importa. Na pandemia, como eles trabalharam? Vocês sabem? Eu recebi várias ligações. Oi, era bem assim, ó. Posso deixar uma palavra de Deus para você? De Jeová para você? Pode. Mateus 6, lá. Deus abençoe. Enfim, por telefone. Como eles tinham meu número? Não sei. Mas eles não deixaram de fazer. Então os anjos queriam esse trabalho. Os anjos queriam. Deus falou, não, esse trabalho é destinado, privilégio da raça humana. E aí a raça humana não quer. E aí Deus, aqui através de Jesus, parábola dos filhos perdidos. Na parábola desses filhos perdidos aqui, por que está no plural? Nós vamos entender. São 3 personagens. Vamos lá, me ajudem. O filho mais novo, o filho mais velho e o pai amoroso. Filho mais novo representa quem? Os publicanos, as meretrizes e os pecadores. O filho mais novo. Então o filho mais novo era feliz. Já ouviu aquela frase, eu era feliz e não sabia? Era o caso dele. Ele era feliz, mas não tinha consciência disso. Ele vivia na casa do pai, desfrutava do conforto, da comunhão. Tudo que o pai possuía era dele, por direito, né? Só que ele foi invadido por um sentimento de insatisfação, de descontentamento, de novo aqui. E ele alimentou esse sentimento de descontentamento. Ele se deu a chance de imaginar como seria se ele não morasse ali. Então tudo que antes parecia bom aos olhos dele começou a parecer ruim. Não era mais gostoso estar ali na casa do pai. Era tedioso, era tédio estar ali. E ele tinha sonhos, desejos de conhecer outros lugares, né? Que pareciam cheios de novidade, coisa que ele nunca tinha experimentado, pessoas interessantes. Parecia que quanto mais ele ficasse ali na casa do pai, parecia que ele estava perdendo tempo. Quem aqui já sentiu isso? Ai meu Deus, estou perdendo tempo aqui. Era assim que o filho mais novo pensava. Perdendo tempo aqui. Quantos aqui já também não falaram para você? O que você vai fazer na igreja? Perder seu tempo? E ele tinha aquela sensação que ele estava desperdiçando oportunidades enquanto ele estava na casa do pai.
E aí a gente repara que esse mesmo sentimento de insatisfação, esse mesmo sentimento de descontentamento, foi esse mesmo sentimento que jogou Lúcifer do céu. Ai, eu queria uma coisa melhor, queria sentar no trono também, queria governar. E esse mesmo sentimento derrubou Eva. Não, queria ter a sabedoria de Deus, se eu comer eu vou ficar sábia como ele, eu quero. É o mesmo sentimento de que pode ter coisa melhor que Deus não tenha apresentado para nós. E aí o jovem estava obcecado pelos prazeres. E quando uma pessoa está obcecada, afoita, desesperada para experimentar coisas novas, você já teve a oportunidade de conversar com alguém que está com a cabeça virada? É incrível. É incrível. Todos os valores que aquela pessoa defendia, de repente, não tem valor nenhum. E aí você fala, não, mas você era assim. Mas ela está obcecada. Não, eu quero separar. Quero ter outra vida, quero viver, quero liberdade. Ela não consegue enxergar. Ela está obcecada, afoita, desesperada. Ela quer conquistar. E quando ele toma essa atitude de chegar até o pai e falar, eu quero a minha parte, é a mesma coisa dele falar assim para o pai que desejava que o pai morresse. Porque a herança só podia ser dada depois que os pais partissem. Então era um insulto para o pai ele falar, eu quero a minha parte. E ele não queria esperar. E aqui a gente percebe que o pai não bateu boca. O pai, aqui, ele não discute, ele simplesmente fala, vamos repartir. Ele faz a partilha. E olha que interessante. Quando ele faz a partilha, vocês vão perceber que ele faz a partilha para os dois. Ele já reparte para os dois. Então o filho mais novo e o filho mais velho já pegam a sua parte. O filho mais novo, então, ele cai no mundo. Aparentemente feliz, fascinado. Já levou criança em parque de diversão? Quando ela nunca foi? São muitas cores, muitas músicas, muitos botões. Ela não sabe o que ela vai apertar, ela quer apertar tudo de uma vez. Ou você já deu um saco de doce? Quer pôr tudo na boca. Era assim o filho pródigo. Quando ele caiu no mundão, ele queria todas as coisas que os seus olhos podiam enxergar. Tudo que o seu olho enxergava, ele queria. Ele pagava, ele experimentava festas, inúmeras comidas, bebidas, viveu experiências, conheceu mulheres. Todos os dias eram entregues a muita diversão. Todos os dias. E ele foi tão imprudente que ele teve a capacidade de gastar toda essa herança só nisso. Ele não se preocupou em comprar nada, em adquirir um bem. Não, ele não se preocupou em fazer daquele dinheiro mais dinheiro. Ele não se preocupou em empreender. Não, ele gastou, ele torrou tudo. Só que quando ele torrou tudo, sobreveio sobre aquele país, que era uma terra distante, longínqua de onde o pai dele estava, uma grande crise econômica. Fome. A comida ficou escassa. Os amigos desapareceram. Os amores que ele conquistou se foram. Não havia nada nem ninguém para auxiliar. Ele nunca havia conhecido essa palavra, fome. Nunca. Agora ele não só conhecia a palavra, como ele sentia a dor da fome. E a Bíblia fala que ninguém lhe dava nada, ele estava na miséria e na pobreza. Como ninguém lhe dava nada, ele começou a procurar um trabalho. Só que a aparência dele também não ajudava. Ele estava um trapo humano andando por aí. E até que ele encontra um cidadão, veja só, ele é judeu. Ele encontra um cidadão gentil que conseguiu um favor para ele. Olha, eu tenho um chiqueiro aqui e você pode cuidar dos porcos e dividir a comida com eles. As alfarrobas, que é o fruto da alfarrobeira, uma árvore que tem folhas escuras e brilhantes que produz vagem grande. Ela é só para alimentar bois e porcos. E estar no chiqueiro, ali para ele, foi o ápice da humilhação. Foi o fundo do poço. Porque cuidar de porcos era inaceitável para um judeu. O animal mais impuro da face da terra. Repugnante.
E aí a Bíblia fala uma coisa que aconteceu com ele. Ele caiu em si. Cair em si demonstra que o jovem até então estava fora de si. Ele caiu em si. Cair em si é dar conta. É cair na real. É perceber o cenário. É se perceber no cenário. Ele caiu em si. E aí ele pôde então enxergar a sua miséria, a sua pobreza, a sua condição. Talvez ele tenha pensado assim: como eu vim parar aqui? E o cair em si fez com que ele lembrasse como era a vida dele. O pecado não permite o pecador cair em si. Não permite. Inclusive, o diabo, ele garante uma recompensa para o pecador. O salário do pecado é a morte. Então, é certo o salário. Só que esse jovem, ele teve arrependimento verdadeiro. Ele fez com que a mente dele comparou a vida antiga do seu pai e a vida de agora, e fez com que ele tomasse uma atitude. Ele não merecia, ele sabia, ele não merecia nem levantar o olho para o pai. E ele já estava planejando: quando eu chegar lá, eu vou pedir o perdão do pai, eu vou falar para ele: me trate como um dos seus empregados, ou pior, escravo, me coloca para limpar o chão, me coloca para construir, para fazer cerca. Não precisa me considerar alguém da família. Não precisa. Só me deixa voltar. E aí o versículo 20 fala que vinha ele andando de longe. O pai estava à espera do filho. E mesmo ele estando naquela condição, havia intensidade no coração do pai, havia uma esperança que o filho voltaria. A Bíblia fala que quando ele avista o filho, ele reconhece o filho e ele dispara a correr em direção ao filho. Longe ainda, a Bíblia fala. Avistando seu filho ainda longe, correu ao seu encontro. E o ato de correr, por que Lucas ele enfatiza o correr aqui? Porque o ato de correr para um velho não era bem visto naquela época. Um velho correr, ainda mais um velho rico, não era bem visto. Ele não quis saber dos costumes culturais. Ele corre. E a Bíblia fala que ele se lança no pescoço do filho e beija. No grego fala que ele beija repetidas vezes. Não foi um beijo, ele começa a encher o menino de beijos. E ele celebrava a alma. E ele nem deixou o filho falar. O filho, perceba que o filho só falou assim: ó, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Só. Porque ele ia falar ainda assim: ó, me trate como um dos seus empregados. O pai não deixa ele falar. O pai celebra, porque havia perdão, havia arrependimento, havia alegria, havia reconhecimento de miséria. Ele viu que havia. E o pai já ordena que algumas mudanças comecem a acontecer imediatamente. Então ali, com toda aquela culpa, ele não permite o menino falar e já fala assim para os empregados: por favor, traga roupas novas para esse menino, traga um anel do dedo para ele e sandálias para os pés. Roupas novas. Eu estou devolvendo a honra para o meu filho. Ele vai voltar a ser meu filho. Não vai ser mais, não é empregado, não é escravo, não importa, ele vai ser o meu filho. Traga um anel do dedo para ele. Eu vou dar autoridade de filho para ele. E coloca a sandália nos pés desse menino, porque simboliza então que ele é um homem livre. Glória a Deus. Houve festa nessa casa também. O homem ficou muito feliz, pegou aquele bezerro que já estava sendo engordado para ocasiões especiais, guardado ali, providenciou, matou, e estava todo mundo se alegrando, porque ele repetia sem parar: esse meu filho estava morto e reviveu, esse meu filho estava perdido e foi achado. E é assim que Deus fala também quando Ele nos reencontra, né? É a nova criatura, é o novo homem, a nova mulher. Só que nessa, o filho mais velho está chegando do campo, trabalhando duro para o pai. Não dá uma dosinha? Se a gente não entende a parábola, a gente fica com dó e acha que o pai foi injusto. Não parece? Primeira vez que eu vi essa parábola, eu falei assim: esse filho pródigo merece apanhar, né? Eu faria pior, né? O nosso sentimento de vingança, ele arde na hora. Ele fala assim: não, mas como assim? O filho mais velho. Só que a gente não leu com atenção. O filho mais velho, esse filho sempre esteve com o pai, preste atenção. Depois você vai se perguntar: quem é você nessa parábola?
parábola, se você é o filho mais novo ou se você é o filho mais velho. Esse filho estava com o pai. Ele tinha direito e nunca gastou nada dos bens do pai. Não porque era impedido, mas porque não quis. Nunca experimentou orgias, nunca saiu com meretrizes, nunca deu escândalo, nunca envergonhou seu pai, trabalhava duro, fazia tudo o que o pai lhe pedia. Sua dó está maior agora, né? Está maior. Só que ele estava igual a dracma, ele estava perdido dentro de casa, do lado do pai. Não havia nele piedade, ele não conhecia o amor do seu pai. Ele não era um injustiçado, porque lembra, quando partilhou bem, ele também recebeu a herança. Então ele estava lá com a herança, estava tudo por igual, ele não precisava ficar desse jeito. E o filho mais velho se revoltou, não se alegrou com o retorno do seu irmão, se enfureceu com a atitude do pai, questionando o amor do pai, e vivia com o pai todo esse tempo, e se julgava o quê? Merecedor de todas as boas obras que ele fazia. Ele confiava na sua justiça própria. Quem aqui confia na sua justiça própria? Senhor, eu sou tão bonzinho. Senhor, eu devolvo o dízimo na sua casa. Senhor, eu não falto um culto. E como que aquele irmão recebeu na minha frente? Como que aquele irmão é abençoado na minha frente? Como que eu não sou reconhecido? Como que eu não sou enxergado? Só que o Senhor fala que as nossas obras, boas obras, são como trapos de imundícia para Deus. Aí que nós façamos coisas ainda para Deus e trapo de imundícia, porque a nossa motivação está errada, cheia de orgulho. E ele vivia assim com o pai, mas ele não se sentia livre, ele se sentia obrigado, ele se sentia escravo, fazia por obrigação tudo que pedia para ele. E medo. Já viu aquela pessoa que fala assim, estou indo para a igreja porque Jesus vai voltar. Não há nenhum interesse, mas ele tem medo do apocalipse. Jesus vai voltar. Ele vivia com o pai, mas nunca desfrutou dos bens que o pai possuía, nunca se alegrou, sendo que tudo também pertencia a ele. Quantos de nós já perdeu a alegria da salvação? Temos a salvação, mas não temos a alegria da salvação. Ele se sentia melhor e superior do que o seu irmão, porque ele nunca saiu, ele nunca pecou, e o seu irmão não merecia perdão. Então é possível perceber a ira dele quando ele fala assim para o pai. Ele não fala assim, o meu irmão foi e pecou. Ele fala assim, este teu filho. A ira dele. Ele está irado, ele fala assim, o seu filho. E aí o pai responde, o teu irmão estava perdido e foi achado. E ele não conseguia enxergar o pecado, cego, guardou ressentimentos, e a parábola não tem um final tão feliz assim. Por quê? Porque não dá a entender que o filho mais velho fica na casa. Então o pai ali está recebendo o filho mais novo e quem sabe se despedindo do filho mais velho. E para finalizar, quem é o principal personagem dessa parábola? Não é o pródigo, não é o filho mais velho. É o pai amoroso. O pai amoroso que ama os dois filhos por igual, com as falhas, com as imperfeições, com os defeitos. É o pai amoroso que o coração desmonta de amor, não resiste um coração arrependido, não desiste de esperar um filho. E é o pai amoroso que procura incansavelmente. É o pai amoroso que concede chances. Deus sempre concede chances para os seus filhos. É o pai amoroso que perdoa, restaura e não lembra mais do erro. Nós aqui lembramos, mas ele fala que ele joga nas profundezas do mar. E é o pai amoroso que sempre vai celebrar, sempre vai festejar quando qualquer um dos seus filhos arrepender e voltar. Amém? Por isso que ele emendou essas 3 parábolas, porque as 3 parábolas elas querem dizer restauração e encontro e amor. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.